enche de alegria, permanente paz no meu interior. Eu sei, isso é Jesus. Tenho um amor que lança fora todo medo, preenche as lacunas do meu coração. Eu sei, isso é Jesus. Eu sei, Ele é Jesus. O que eu sinto mais saudade da igreja é da oração entre os irmãos e da comunhão. Por que eu sinto falta da igreja? Porque além de ser a casa de Deus, é também o local da nossa comunhão. Saudades de todos e em breve já estaremos juntos, se Deus quiser. Preenche as lacunas do meu coração. Eu sei, isso é Jesus. Ele me deu a salvação, família, amigos e irmãos, bem mais do que eu pudesse merecer. Eu sei, esse é Jesus. A Ele sempre vou cantar, até um dia eu encontrar. No meu eterno lar eu estarei, para sempre com Jesus. Boa noite a todos, que bom que estamos juntos para mais uma vez celebrarmos ao nosso Deus. Nesse mês, um mês tão especial para a nossa igreja, em que nós completamos 21 anos de história aqui na cidade de Bebedouro. A Igreja Presbiteriana do Brasil chegou aqui na cidade de Bebedouro há 21 anos atrás. E agora nós estamos comemorando nesse mês o nosso 21º aniversário. Eu quero te convidar a partilhar conosco desse tempo, a celebrar com a gente nas nossas transmissões aqui no nosso canal no YouTube e também na nossa página no Facebook. Todos os domingos, às 19h30, nós teremos um culto de gratidão, um culto de celebração a Deus pelos 21 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil em Bebedouro. Você é o nosso convidado especial e quero te desafiar a convidar seus familiares, seus amigos para estarem conosco também. Também quero te pedir que você possa interagir com a gente. Você pode deixar aqui abaixo o seu comentário, alguma palavra que você queira deixar para a igreja, alguma pergunta, alguma questão, ou entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp, que está sendo divulgado aqui também. Tá bom? É muito bom ter vocês com a gente. Quero te convidar a orarmos a Deus neste momento. Senhor, nós te damos graças por mais um dia de vida. Obrigado a Deus pela tua igreja, em que o Senhor nos permite fazer parte e também compartilhar, ó Deus, da sua palavra aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado a tua causa, a tua igreja nessa cidade. Que possamos, ó Deus, ser luz do Senhor, que possamos, ó Deus, ser instrumentos nas mãos do Senhor para abençoar a cidade de Bebedouro. Obrigado pelos amigos, pelas pessoas que têm acessado a igreja. Obrigado, Deus, pelas pessoas que têm acompanhado as nossas transmissões. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um deles. Quero te dar graças, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. E é por isso que nessa noite nós já estamos celebrando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por todo o seu cuidado, por todo o seu amor, ó Deus, pela direção do Senhor, pelo seu favor sobre a nossa vida. Intercedemos também pelas pessoas que estão enfermas, por aqueles que estão entristecidos, abatidos, ó Deus, desanimados, que o teu Santo Espírito possa agir na vida de cada um deles. Ó Pai, em nome de Jesus, sobretudo, aceita o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão nessa noite. Ó Deus, como uma expressão do nosso amor, da nossa reverência, ó Deus, da nossa gratidão a Ti, por todo o cuidado do Senhor com a nossa vida. Em tempos difíceis, temos percebido como o Senhor tem cuidado de nós.
nos dando livramentos, cuidando, Deus, da nossa família, dispensando da sua graça sobre nós, sustentando-nos, ó Deus, em meio a todas as coisas adversas que têm acontecido à nossa volta. E nós queremos colocar diante do Senhor a nossa nação, a nossa cidade, queremos colocar diante do Senhor o mundo, ó Deus, que tem enfrentado essa pandemia. Que o Senhor dê sabedoria, ó Deus, aos governantes, aqueles que têm, ó Deus, que tomar decisões tão sérias para encaminhamentos, ó Deus, para as pessoas. Queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, os médicos, os enfermeiros, toda a equipe da saúde que tem cuidado, ó Deus, daquelas pessoas que têm necessitado de cuidados por conta da pandemia. Que o Senhor os abençoe, os fortaleça, renove as suas forças. Também, ó Deus, pedimos por aqueles que estão hospitalizados, que o Senhor os visite, ó Deus, nos leitos dos hospitais. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está presente, que o Senhor sempre se faz presente na nossa vida e o Senhor jamais nos abandona. Nós te louvamos porque o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Deus em quem nós confiamos. Graças te damos, ó Deus, e louvamos o teu nome na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Queridos, quero te convidar a agora louvarmos a Deus com canção, celebrando, adorando aquele que é digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor. Dependo de ti. Tua presença é descanso pra mim, alegria e conforto sem fim, mais do que tudo, desejo a ti. Dia a dia tu me guias, me revelas teu amor. Como posso agradecer tua vida em meu viver? Eu desejo estar contigo, em teus braços me entregar. A ti eu quero sempre adorar. Eu te amo, ó Senhor, tu és meu maior amor. Estou apegado a ti, exaltado no teu ser. É o meu maior prazer, já não sei mais viver sem ti. A minha alma tem sede de ti, meu espírito anseia por ti, como criança, dependo de ti. Tua presença é descanso pra mim, alegria e conforto sem fim, mais do que tudo, desejo a ti. Dia a dia tu me guias, me revelas teu amor. Como posso agradecer tua vida em meu viver? Eu desejo estar contigo, em teus braços me entregar. A ti eu quero sempre adorar.
Como eu já disse, nós estamos celebrando 21 anos de história da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui na cidade de Bebedouro. No decorrer desse mês de maio, que é o mês de aniversário da igreja, nós estaremos recebendo alguns convidados especiais. Pela limitação de não podermos nos reunir no templo e pelas nossas transmissões, nós convidamos alguns irmãos que vão participar conosco, ainda que distantes, mas estarão conosco nessa celebração. Você não pode perder e eu quero que você nos acompanhe, quero te convidar a nos acompanhar e também celebrar a Deus juntamente conosco. Hoje nós vamos receber o pastor Paulo Serafim. Pastor Paulo Serafim é missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, atuando na Guiné-Bissau, na África, desenvolvendo ali um trabalho junto às igrejas presbiterianas daquele país, evangelizando, formando lideranças, formando pastores. Eu tive a oportunidade de estar lá com ele durante alguns dias, trabalhando e servindo ali também, foi um grande prazer. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Paulo, que estará trazendo a mensagem aos nossos corações neste momento. Que Deus te abençoe, que você seja edificado pela palavra de Deus. Saudações do Senhor Jesus aos irmãos do Brasil, especialmente aos irmãos da Igreja Presbiteriana de Bebedouro. Primeiramente quero agradecer ao reverendo Márcio pelo convite que me fez para pregar a igreja, em virtude da celebração do aniversário da igreja no mês de maio. E apesar de estarmos longe, aqui na Guiné-Bissau, África Ocidental, podemos, pela graça de Deus, participar desse momento festivo da igreja. Meus parabéns à igreja, por mais um de vida, e que Deus continue abençoando os irmãos, a igreja, que ela possa crescer, glorificando o nome do Senhor e proclamando o Evangelho. Nesse tempo de pandemia, não podemos nos reunir no templo, e o templo está fechado, mas a igreja está aberta, a igreja não fecha, e aquilo que Deus nos chamou para fazer, adorar o seu nome, proclamar o seu Evangelho, orar uns pelos outros, ensinar a palavra, pregar a palavra, podemos fazer não somente no templo, mas principalmente agora nas nossas casas e através das mídias sociais e dos contatos limitados que ainda temos. Que Deus abençoe a igreja, abençoe o reverendo Márcio, a família e a todos nós. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe nesse momento, fale no nosso coração, edifique nossa alma e nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus e bondoso Pai, queremos te agradecer por mais um ano que a Igreja Presbiteriana de Bebedouro vai completar nesse mês. Que a graça do Senhor se renove, que a igreja continue crescendo espiritualmente, numericamente, financeiramente, que ela seja um instrumento de bênção em tuas mãos, abençoe cada membro em seus lares, em suas casas, teu nome continue sendo invocado, glorificado, tua palavra continue sendo lida, estudada e proclamada para a tua glória. Abençoe, Pai, toda a igreja, abençoe, Pai, a nossa vida, esse momento de mensagem, que sejamos edificados e alimentados pela tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. O texto bíblico da nossa mensagem será 1 Pedro, capítulo 2, os versículos 9 e 10. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. O texto sagrado fala assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Deus nos abençoe neste momento. Irmãos, quando a igreja surgiu? A igreja surgiu no conselho de Deus. Na história humana, surgiu lá no Éden, com seus dois primeiros membros, Adão e Eva, quando creram na promessa da vinda do Salvador. Continuou com Abraão e com seus descendentes. E como instituição cristã, surgiu com Jesus, com seus discípulos e principalmente no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo. Jesus foi o primeiro a usar a palavra igreja no Novo Testamento e a usou para significar aquelas pessoas que creem nele e que o seguem como Senhor e Salvador e que estão ligados com ele no relacionamento vivo pela fé e que creem nele como Senhor e Salvador. Aquele texto lá, Mateus 16, Jesus, através da confissão de Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus falou: sobre essa pedra, sobre essa confissão, edificarei a minha igreja. Então a igreja é de Jesus, ele que edifica, e a igreja é formada por aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Portanto, a igreja somos nós, são pessoas. Na Bíblia, há várias designações figurativas para falar da igreja. Ela é chamada o corpo de Cristo,
ela é chamada de o templo do Espírito Santo, a Jerusalém lá de cima, a Jerusalém celestial, a Nova Jerusalém, coluna e baluarte da verdade, a noiva de Cristo, o rebanho de Deus. E aqui no texto em questão, ela é chamada de povo de Deus, povo de Deus. Assim como a igreja, como o povo de Deus, não surgiu no Novo Testamento, ela tem seu início lá no Antigo Testamento, porque a igreja é o povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo. E Pedro, nesse texto, ele usa como pano de fundo o Antigo Testamento. Êxodo capítulo 19, lá no Sinai, quando Deus liberta o povo do Egito e leva o povo lá para o Sinai, chama Moisés e ali faz uma aliança com o povo, dizendo que Israel será uma comunidade, uma nação para servir a Deus no mundo. E Pedro usa aquele contexto para falar da igreja, do povo de Deus, dos descendentes espirituais de Abraão, como o povo de Deus, a continuidade espiritual de Abraão. Portanto, nesse texto que trata acerca do povo de Deus, da igreja como o povo de Deus, eu gostaria de falar sobre esse tema, a igreja, o povo de Deus. E sobre esse tema nós vamos trabalhar acerca de quem somos, ou seja, a nossa identidade, a quem pertencemos, quem que é o nosso dono, a propriedade, e também o que estamos fazendo aqui, ou seja, a nossa missionalidade, o que estamos fazendo aqui neste mundo. Então, primeiro, a nossa identidade, quem somos. E o texto, no versículo 9, diz que nos chama de raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Então, o povo de Deus tem uma identidade, Esse povo de Deus, essa igreja é povo de Deus. E Pedro disse que nós que não éramos povo, que não tínhamos alcançado misericórdia, agora somos povo de Deus e alcançamos as suas misericórdias. Lá na carta aos Efésios, Paulo fala que nós, sem Cristo, estávamos abandonados, sem esperança, sem Deus no mundo, não éramos ninguém, não tínhamos esperança, não pertencíamos a Deus, às suas alianças, mas Deus em Cristo nos chamou e nos fez seu povo, pela sua graça, pela sua misericórdia. Então nós somos o povo de Deus, identificados, ligados a Ele como o seu povo. E o texto diz que nós somos o povo eleito de Deus, e somos aqui sacerdotes, uma nação santa. O que isso significa? No Antigo Testamento, o trabalho do sacerdote era trazer Deus para o povo e o povo para Deus. Eles ficavam como intermediários entre Deus e o povo. Com a vinda de Jesus, cada crente se tornou um sacerdote, podendo se chegar a Deus diretamente através do sumo sacerdote Jesus Cristo. Agora, todo o povo de Deus é uma comunidade de sacerdotes, ou seja, instrumentos de Deus para abençoar as pessoas. Somos um povo abençoado com a presença de Deus para abençoar outros. E aí, como Deus disse, Abraão, ser uma bênção, nós podemos ser uma bênção às nações. O povo de Deus é um povo santo. É um povo separado por Deus e para Deus, para viver perante Ele em amor e refletir o caráter santo de Deus, o caráter separado, distinto de Deus. Não significa perfeição, mas tem o aspecto moral de luta contra o pecado, de fugir do pecado, de estar na presença de Deus. Vivendo em santidade, o povo de Deus revela a diferença entre Deus, o Deus verdadeiro, e outros deuses, os supostos deuses adorados pelos homens, os ídolos, que nada são. Então, quem somos nós então? Somos o povo escolhido de Deus para representá-lo entre os homens e mostrar a diferença que Deus é dos outros supostos deuses. Deus é um Deus santo, diferente, singular. E nós somos escolhidos por Deus para representar Deus no mundo e mostrar quem é esse Deus grande, glorioso e que é distinto, separado, santo, diferente de todos os outros deuses, supostamente, que as pessoas adoram e adoram como deuses. E o nosso Deus é o único que deve ser adorado. Então nós somos esse povo. Essa é a nossa identidade, o nosso DNA. O nosso DNA nos remete a Deus. Fomos escolhidos por Ele, salvos nele, em Cristo Jesus,
Nós que não merecíamos isso, que não éramos nada, assim como Israel, era o menor dos povos da terra, Deus o salvou, o escolheu, libertou do Egito, formou uma nação. Em Cristo, Deus nos salvou, nos chamou para Ele, nos santificou, nos fez sacerdotes através de Cristo, e agora representamos Deus no mundo, e abençoados por Deus, podemos abençoar. Tudo isso tem a ver conosco hoje. Primeiro, isso nos leva a louvar a Deus, a agradecer, a nos alegrar nele, a sermos gratos porque estávamos perdidos, Ele nos achou, nos escolheu para ser seu povo, Ele nos santificou, nos separou para uma vida santa, uma vida de glorificação do seu nome. Então isso deve encher nosso coração de alegria, de esperança, e saber que a nossa identidade está ligada ao nosso Deus. Somos o seu povo, somos os seus representantes aqui na terra, e estamos aqui para mostrar quem Deus é. Deus santo, singular, glorioso, que salva o pecador através de Cristo Jesus. E que eu e que você, que a Igreja Presbiteriana de Bebedouro, possa viver essa realidade como povo de Deus, sabendo que está ligado a Deus, que Deus é o nosso Senhor e Salvador, que nos chama e que nos coloca no mundo para representá-lo, para mostrar quem Ele é. Que os irmãos façam isso com alegria, com gratidão, em Bebedouro, onde Deus colocar, e que possam continuar fazendo todos os dias de suas vidas, e hoje e sempre. Mas o texto nos fala daquilo que nós somos, a nossa identidade, mas também nos fala a quem nós pertencemos, da nossa propriedade, quem que é o nosso dono. E o versículo 9 diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. A quem pertencemos? O texto destaca que somos propriedade exclusiva de Deus. Pertencemos a alguém, pertencemos ao Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Deus, por ser o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Ele é aquele que tem direito sobre nós, primeiramente por ser o nosso Criador, segundo por ser o nosso Redentor. Então Deus tem direito sobre nós duas vezes, direito de criação e direito de redenção. Ele nos criou e nos salvou em Jesus Cristo e nos fez seus filhos. Como João disse, veio para os seus, os judeus, mas os seus não receberam. Mas todos que receberam devem poder ser filhos de Deus, saber os que creem no seu nome em Jesus Cristo. A exclusividade de Israel, como povo de Deus, apontava para o fato dele ser um povo essencial, mas não o único povo da terra. Israel era uma flecha para Deus alcançar as nações. Então, o chamado de Israel não era um fim em si mesmo. Israel era parte do propósito de Deus para alcançar as nações. Deus nunca intencionou ser um Deus local, nacional, de um povo, de uma etnia, mas sempre o Deus universal. Pede-me e te darei as nações por herança. Pertencemos a Deus, somos seu povo exclusivo, mas isso não significa que ele está limitado a um país, a uma etnia, a um grupo social. Deus é o Deus de toda a terra, de todos os povos, de todas as tribos. E João, naquela visão lá do Apocalipse, ele viu lá no céu os glorificados, pessoas de todos os povos, tribos, línguas, nações, glorificando o Cordeiro, porque Deus é o Deus de toda a terra. Queridos, os homens se gloriam em pertencer a tal país, a tal família, a tal classe social. Nós nos gloriamos em pertencermos ao Senhor, saber que somos dele, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio, como fala o Salmo. O fato de pertencermos a Deus acarreta grandes privilégios. Somos privilegiados. Temos o seu cuidado, a sua proteção, o seu amor, a sua presença, o seu livramento, as suas bênçãos, mas também isso acarreta em grandes responsabilidades. Nós somos chamados a viver como filhos de Deus no mundo. Jesus disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Isso nos leva a viver na terra honrando o nosso Pai, o nosso Deus, porque nós pertencemos a Ele. É dele que vem as leis, a direção, a orientação, e nós somos chamados a viver segundo os seus princípios, não segundo os princípios do mundo, desta era, das filosofias, das ideologias partidárias, como nós temos visto muito hoje. Nós pertencemos a Deus e seguimos suas leis, sua palavra. A direção vem de Deus. Quem nos comanda
é Deus que nós pertencemos a Ele. E Ele que reina sobre nós, a Ele que nós submetemos totalmente e plenamente, porque Ele é o nosso Deus e pertencemos a Ele. Ele é o nosso dono, nosso Senhor, nosso Rei. E a igreja, e especialmente os irmãos bebedores, devem sempre entender isso. Vocês pertencem a Deus, pertencem a Cristo, porque a igreja é dele, e vocês devem viver submissos a Ele por mais um ano e por todos os anos da vida de vocês. A quem pertencemos? Pertencemos a Deus. Isso nos fala da nossa propriedade. A nossa identidade está ligada a Deus, somos seu povo. A nossa propriedade está ligada a Deus, pertencemos a Ele. Em terceiro, o que estamos fazendo aqui? Isso vai nos falar da nossa missionalidade. Ou seja, qual que é a nossa missão aqui? Usa essa palavra missionalidade, primeiro, para combinar com identidade e propriedade. E segundo, porque nos fala da nossa tarefa como igreja de proclamar as virtudes daquele que nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Se nós lermos o versículo 9, diz lá no seu final que Pedro fala que Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para proclamarmos as suas virtudes, as virtudes de Deus, a sua glória, o seu poder, a sua majestade, a sua grandeza. Então isso nos fala da nossa missionalidade. O que estamos fazendo aqui? Estamos aqui para glorificar Deus e proclamar que Deus é grande, que Deus é santo, que Deus é o Senhor que salva e que redime através de seu Filho Jesus Cristo. É Deus que liberta o homem, o pecador das trevas para a sua luz. E nós somos chamados para anunciar essas verdades. Não podemos nos calar. Deus nos liberta dos nossos pecados e nos faz seu povo com um objetivo definido, a fim de proclamar sua glória, seu poder, sua salvação para aqueles que ainda não o conhecem. Então, estamos nesse mundo para viver para a glória de Deus e para proclamar entre os homens, entre as nações. Como povo de Deus, somos um povo missionário, um povo salvo do mundo, mas enviado ao mundo para proclamar Jesus e libertar aqueles que estão presos a Satanás, presos ao mundo, ao pecado, porque nós somos chamados como povo de Deus para proclamar Jesus ao mundo. Na sua essência, Deus é um Deus missionário, Ele tem um propósito salvador para a humanidade, e nós, como povo de Deus, também somos imbuídos desse propósito, de ser instrumento de Deus para proclamar o Evangelho às nações e resgatar vidas que estão nas trevas, pessoas que estão na escuridão, na incredulidade, seja em bebedouro, seja no Brasil, seja na Guiné-Bissau, no mundo, pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo como Senhor. Nós que já o conhecemos, somos responsáveis para fazer Jesus conhecido a essas pessoas, através da nossa pregação, das nossas atitudes. Temos que abrir a nossa boca, anunciar que Cristo é o Senhor, contar da salvação que Ele operou na cruz do Calvário, anunciar o Evangelho e procurar viver os princípios da palavra de Deus todo dia, todo tempo, todo momento na nossa vida. Porque muitas vezes nós somos rápidos para abrir a boca e falar que Jesus Cristo salva, mas muitas vezes somos lentos para submeter a Jesus e praticar sua palavra em nossa vida. Nós temos que pregar que Jesus salva, mas viver segundo o nosso Salvador. Segundo o nosso Salvador. Se falamos que temos que perdoar e não perdoamos, isso soa estranho aos ouvidos das pessoas. E muitas dificuldades ou muita resistência é criada ao Evangelho, não por causa do Evangelho e de suas implicações, mas por causa da vida daqueles que proclamam o Evangelho. Israel muitas vezes deixou de glorificar a Deus, de adorar a Deus, de viver os princípios da palavra de Deus, e não foi somente de bênção para as nações, para os seus vizinhos, e muitas vezes abandonou o Senhor, fazendo pior do que os ímpios. Lá em Jeremias, Deus lamenta que o seu povo o deixou e o trocou pelos ídolos, abandonou Deus, que era a fonte de água viva, aquele manancial de água viva, e foi buscar cisternas rotas, foi buscar os ídolos que nada podem fazer, e assim quem adora ídolos se torna nulo como instituição. Quem adora a Deus é transformado à sua imagem e semelhança. Então nós somos chamados como igreja para proclamar que Jesus é glorioso e salvador. Nós fomos tirados das trevas para a luz, para anunciar as maravilhas, a grandeza do nosso Deus Salvador. E essa é a nossa tarefa, a nossa missão como igreja presbiteriana de Bebedouro, como igreja presbiteriana do Brasil, como igreja evangélica, como povo de Deus no mundo. Essa é a nossa missionalidade, ou seja, a nossa missão
como povo de Deus aqui na terra. Isso em todo tempo, em todo momento, em todas as ocasiões, especialmente nesse tempo de pandemia, não podemos deixar de cumprir esse propósito de Deus para a nossa vida. Como podemos fazer isso? Orando, aproveitando as mídias sociais, ligando para as pessoas, mandando mensagem, orando pelos missionários no mundo, orando pela igreja, sendo fiel nos dízimos, ofertas, para que haja recursos, para que a obra de Deus avance em Bebedouro, no Brasil e no mundo, principalmente nessa época de alta de dólar, de dificuldades que as pessoas enfrentam. Não podemos deixar de ser fiéis e generosos para que haja recursos e assim a obra de Deus avance no mundo. Quero terminar dizendo o seguinte: louvamos a Deus pelo crescimento, pelo despertamento missionário dentro da IPB, como por exemplo, o crescimento de número de missionários enviados pela APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Já somos mais de 240 missionários no mundo, estamos em mais de 40 países. Mas pelo tamanho e potencial da nossa igreja, poderíamos fazer no mínimo o dobro. Mas Deus tem despertado, e que Ele continue despertando, que Ele continue despertando a igreja de Bebedouro para o trabalho missionário no mundo, porque somos chamados para isso. E esse entendimento, que a igreja é o povo de Deus que é chamado para proclamar o seu nome, a sua glória entre as nações, tem começado a ser algo mais presente, mais vivido na igreja presbiteriana, e espero que seja uma realidade na igreja presbiteriana de Bebedouro, ao completar mais um ano de vida. Jamais se esqueça de saber qual que é a sua identidade, quem é você, quem é a igreja. Nós somos o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, nós somos o sacerdote de Deus, os representantes de Deus aqui na terra, para fazer conhecido o seu nome, para que seu nome seja glorificado e proclamado entre as nações. Essa é a nossa identidade. Nós pertencemos a Deus que nos criou e nos salvou. Nós somos chamados para anunciar a sua glória, as suas maravilhas, as suas virtudes, a sua grandeza, porque estávamos nas trevas, não éramos povo, Ele nos fez povo, nos trouxe para a luz, para que possamos fazer conhecido o seu nome, a sua glória, a sua salvação. Que a igreja presbiteriana de Bebedouro possa completar mais um ano de vida consciente da sua missão e saber que de fato é o povo de Deus, povo chamado por Deus, salvo por Deus, escolhido em Cristo para proclamar a grandeza, a glória e a salvação de Cristo em Bebedouro, no Brasil e no mundo. E nós precisamos fazer isso, mesmo que não temos a oportunidade de nos reunir como povo de Deus no templo, podemos fazer isso em casa e nas nossas casas, ali orar, ali buscar a presença de Deus, ali levantar os dízimos de oferta para enviar para a igreja, ou mesmo fazer as transferências que são necessárias. Ali nós podemos escrever, podemos mandar mensagem para os funcionários, podemos orar por pessoas, mandar mensagem de encorajamento, de salvação para as pessoas que estão distantes de nós, amigos, irmãos, e aquelas que temos contato, mesmo que seja limitado. Vamos falar, vamos anunciar, vamos demonstrar gestos de amor para com as pessoas, para que Deus seja glorificado, praticar as boas obras de forma que Deus seja glorificado, não para aparecer para as pessoas, mas para mostrar a Deus, não somente com a nossa pregação aos ouvidos, mas com a nossa pregação aos olhos, vivendo a realidade da palavra, demonstrando amor, talvez doando cestas básicas, aconselhando pessoas, servindo o nosso bairro, nossa comunidade, abençoando as pessoas com aquilo que somos e temos. Nós somos o povo de Deus, escolhido nele e chamado, salvo por ele para proclamar as suas maravilhas no Brasil, em Bebedouro e no mundo, ao mesmo tempo. E isso é a nossa tarefa como igreja. Que Deus abençoe a igreja de Bebedouro, que ela possa completar muitos anos vivendo como povo de Deus, o povo que Deus separou para ele, para fazer conhecido o seu nome em toda a terra. Que Deus abençoe, muito obrigado e meus parabéns. Vamos orar mais uma vez? Deus, te agradecemos, Senhor, por essa palavra, que ela continue no nosso coração, que ela nos transforme, nos renove e nos desafie a te adorar e a proclamar o teu nome. Abençoe a igreja presbiteriana de Bebedouro. Muito obrigado por mais um ano de vida. Continue com ela, com seus membros, seus líderes, Senhor, com aquelas pessoas que estão se achegando na igreja, que ainda não se converteram, que possam se converter e que haja crescimento pela tua glória. E que ela seja um instrumento de bênção para as nações, vivendo no mundo como povo de Deus que glorifica o teu nome. Em nome de Jesus. Amém.
Que bom é ouvirmos a palavra do nosso Deus, vinda de tão longe, transmitida de tão longe, mas com todo carinho, com todo amor e pela graça de Deus, que essa palavra possa encontrar morada em nossos corações e gerar frutos para a glória do nosso Deus. Quero ainda orar com vocês, já agradecer ao pastor Paulo Serafim pela sua disponibilidade, por nos abençoar nessa noite, trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Mais uma vez eu te convido a fechar os seus olhos e orarmos ao Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pela sua palavra, obrigado pelo seu cuidado, obrigado porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Nós te louvamos, nós te bendizemos porque o Senhor é Deus. E pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a viver a sua palavra, a viver de acordo com a sua vontade, experimentando assim todos os dias a vontade do Senhor na nossa vida. Dispensa da tua graça, ó Deus, sobre o seu povo. E agora, Igreja do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, a graça infinita de Jesus Cristo, nosso Salvador, e a presença consoladora e fortalecedora do Espírito Santo de Deus esteja sobre todo o seu povo, hoje e sempre. Amém. Queridos, estamos chegando ao final dessa noite, dessa nossa celebração, e eu quero te agradecer a você que nos acompanhou, que esteve conosco durante esse tempo, e te convidar a no próximo domingo estar conosco mais uma vez. Às 9h30 da manhã, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical, um tempo de aprendermos da Palavra de Deus, de nos edificarmos um pouco mais com temas que dizem respeito à revelação, à vontade de Deus para a nossa vida. E também às 19h30, no culto de celebração, quando estamos comemorando os 21 anos da nossa igreja. Você é nosso convidado, bem como os seus familiares, os seus amigos. Divulgue a eles, entre eles, esse nosso evento, essa nossa celebração, e será um prazer agradecer a Deus juntos, celebrar a Deus juntos, por todo o cuidado, por todo o amor dele dispensado sobre a vida dessa igreja e sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe, Deus te dê uma semana abençoada sob os seus cuidados.